Vamos falar um pouco sobre o controle alimentar sobre o viés da endocrinologia. Conceitos principais. O que é fome? Fome é a necessidade fisiológica de que se obter alimento. Saciação é o que faz o indivíduo parar de comer durante uma refeição. Saciedade é o que segura essa fome entre refeições. Apetite está relacionado a fatores subjetivos. Por exemplo, se o prato, a refeição daquele momento é algo que alguém gosta muito, o apetite dela será maior nessa situação. Outra revisão importante é os tipos de neurônios relacionados ao controle alimentar. A gente tem dois tipos principais. São os oroxigênicos, que estimulam a fome, e os anorexigênicos, que inibem a fome. Dentro ainda dessa revisão rápida, a gente precisa lembrar que todos esses processos de processamento eles vão acontecer basicamente majoritariamente no cérebro em si, né? Mas o que chama o foco nosso é o hipotálamo, né? Aqui no hipotálamo, a gente precisa lembrar que ele é composto por alguns núcleos e, a princípio, alguns desses núcleos vão nos chamar a atenção, que é o núcleo arqueado, o, a área lateral hipotalâmica e o núcleo paraventricular. Existem outros núcleos, né, nessas regiões que não são nosso interesse no momento. Esses são os principais que a gente tem que gravar. O mecanismo central do controle do apetite, ele funciona basicamente assim. Inicia com um estímulo periférico, por exemplo, a leptina. A leptina, ela é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Essa leptina, ela se liga, ela é um hormônio, né? E ela vai ter que agir lá dentro do hipotálamo. Aqui, a gente pode dividir as duas áreas aqui do hipotálamo, né? Essa primeira aqui seria o núcleo arqueado e essa segunda seria o núcleo paraventricular. Então, a leptina lá no núcleo arqueado se liga em um neurônio do tipo anorexigênico, ou seja, o processo total, no final, ele vai inibir o apetite, né? A fome. Então, ele vai reduzir a fome e o apetite e vai aumentar o gasto energético. Então, a leptina se liga a um receptor de leptina. Isso gera uma cascata de eventos que vai culminar na conversão da molécula POC, a POMIC, né, em alfa-MSH. Essa alfa-MSH que vai servir como molécula de molécula sináptica, que vai ser liberada, vai se conectar a outro neurônio, em um receptor de alfa-MC4R, que através de uma cascata de eventos vai resultar na redução da fome e do apetite e aumento do gasto energético. Ah, tendo esse esquema em mente, a gente pode começar a falar
sobre dois tipos de obesidade, que é a poligênica e a monogênica. A poligênica está relacionada a fatores ambientais, que seria a ingesta calórica aumentada, sedentarismo, redução da atividade física, a inflamação, o tecido adiposo, ele gera um estado de inflamação crônica de baixa intensidade, e o excesso de tecido adiposo aumenta a produção de leptina, né? Esse ambiente, macroambiente ali, ele leva a lesões nesses neurônios oroxigênicos, né? E deixam eles com uma resistência à leptina. Por isso que mesmo com um aumento da leptina pelo tecido adiposo, não resulta em redução da vontade de comer ali propriamente dita. E existe a monogênica. A monogênica, dentro desse mecanismo central do controle, ela pode acontecer em alguns lugares. Por exemplo, inibição da leptina, ou melhor, eu não expresso o gene da leptina, então toda a cascata aqui o mecanismo central do controle do apetite não vai funcionar, porque eu não tenho o mediador periférico, né, o sinalizador periférico. Eu não posso expressar o receptor de leptina. Pode acontecer da enzima MPC1, que ela é produzida pela PCSK1, o gene, né? Também esse gene pode também estar silenciado ou algum erro nele e também não produzir. E mesma coisa aqui nos receptores o receptor alfa MC4R. Então, isso daqui, qualquer uma dessas deficiências pode gerar obesidade e elas vão ser classificadas como obesidades monogênicas, né? Necessitam um tratamento medicamentoso importante. Bom, em relação ao sistema de recompensa, primeiro a gente precisa pensar em algumas áreas. Dentro do cérebro, temos o cerebelo, a região do tronco, né? Essas regiões que estão citadas aqui, como a área tegmental ventral, núcleo accumbens e córtex. Córtex pré-frontal, essa região, né? E as demais estão por aqui. Essas regiões, elas se comunicam, né? E, e elas que estão descritas. E funciona da seguinte maneira, né? Quando você olha uma comida apetitosa ou sente o cheiro dela, você ativa essa área tegmental ventral. E aqui ela produz dopamina. E essa dopamina vai estimular o núcleo accumbens, né? E esse núcleo accumbens, ele vai processar essa informação como forma de prazer ou motivação, né, para você comer, né? Então ele vai aumentar a sua motivação, sua vontade ali de comer aquele alimento que está sendo captado pelos seus receptores sensitivos. Quando você prova ou você está comendo esse alimento e esse alimento é apetitoso, você também vai ativar o núcleo tegmental ventral, vai produzir dopamina e lá no núcleo accumbens vai ser estimulado
vai ser interpretada como prazer. E nesse momento que se entende como prazer ou a motivação pela comida, o córtex, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma memória relacional. Ele vai relacionar o prazer de comer, né, com aquele alimento que você está ingerindo, e isso vai ficar registrado como uma coisa gostosa, apetitosa, prazerosa. O córtex também pré-frontal, ele serve como modulador de tomada de decisão. Então, quando você está em uma dieta, por exemplo, e vê um alimento apetitoso, você só vai comer se o córtex ele permitir, né? Porque o desejo, a vontade vão estar presentes. Mas quem modula a tomada de decisão é o córtex.